Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mate with Mates. Um episódio que eu vou contar um detalhe depois, né? Um convidado que além de convidado, ele é um amigo pessoal meu. E ele tem uma história bem bacana que a gente vai compartilhar, mas antes, se você não nos segue nas redes sociais, por favor, né? Nosso Instagram, nosso TikTok, nosso Facebook tá lá. Tá bem ativo, bastante corte, bastante informação. E para você que nos segue, por favor, deixe um comentário lá nos nossos vídeos no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast. Deixa um feedback seu lá, mesmo que seja um feedback negativo, não importa. O que a gente quer é saber o que o pessoal tá achando no nosso conteúdo. Então, sem mais delongas, um amigo meu pessoal, um cara que a gente já teve no podcast, esse é um bastidor que eu vou contar, só que a primeira entrevista que a gente fez com ele, eu fiz um monte de, vamos usar o português correto, cagada, e a gente perdeu bastante vídeo, e a gente teve que regravar, e tá sendo hoje. Então, muito obrigado por topar pela segunda vez, seu Luiz. Feliz por estar aqui. Novamente. Não, eu acho que é uma boa também, porque a gente... Existe um processo, eu acho, quando você está contando uma história, você volta, você pensa, um processo catártico. E eu acho que é até interessante a gente ter a oportunidade de fazer isso pela segunda vez, porque eu acho que eu vou acabar contando a história um pouco diferente. Claro, não vou mudar a história, mas a gente vai dar ênfase em coisas diferentes depois de refletir. Beleza. Luiz, vamos contar um pouco como é que tá a vida hoje, cara. Como é que tu tá profissionalmente, pessoalmente? Tem novidade vindo por aí? Mas conta como tá a vida hoje, a rotina, enfim. Tá. Vamos lá, vamos começar então. Meu nome é Luiz Dias, sou natural de Brasília. Tô na Austrália há 13 anos agora. 12. Não, vai chegar. Chegando a 13 agora. Sou casado, minha esposa também é brasileira, Thaisa, também de Brasília. A gente teve uma história interessante, mas viemos juntos para a Austrália. Ela ficou um pouco mais no Brasil, mas depois veio para cá me encontrar. Então estamos aqui há 13 anos, moramos em Melbourne agora. Quando a gente mudou para a Austrália, mudamos para Perth. Moramos 6, 7 anos lá, a gente vai falar disso mais em detalhe. E hoje temos também um cachorro, temos o Lobo, que faz uma parte muito importante da nossa vida, e bem legal que estamos esperando o nosso primeiro filho. O que também é uma coisa que eu tô bem ansioso também, porque provavelmente eu vou participar bastante, né? A gente tá planejando as corridas já, né, Luiz? Já. Não, então... Então, sim, muito bem, e acho, estamos aqui, um monte de coisa acontecendo, questões familiares, e hoje eu trabalho para o governo do estado de Vitória, eu trabalho para o departamento de parques do estado, chamado Parks Victoria, e trabalho na área de infraestrutura deles, então trabalho com construção dentro de parques nacionais. O que nunca para, né, Luiz? O que nunca para. Então, a gente vai falar mais disso mais pra frente. Mas, então, esse é um resuminho para começar, eu acho. Luiz, você veio de Brasília, né? Então, uma curiosidade, o Luiz, ele escolheu uma profissão que não é tão... Vamos lá, eu não conheci nenhum antes de você, né? Mas conta um pouco como foi lá, Luiz, assim, essa infância... Desde escolher a profissão, desde, né, vida de menino até escolher a profissão, e aonde essa profissão te levou no Brasil, né? Então é bem interessante isso. Vamos lá. Então, como eu falei, natural de Brasília, meus pais são de São Paulo, naturais de São Paulo, minha mãe da capital, meu pai do interior, mas eles mudaram para Brasília na metade para o final dos anos 70. Era uma terra de oportunidade na época. E aí tiveram filhos, né? Meu irmão, que é 3 anos mais velho que eu, e eu nasci início dos anos 80.
Tive uma infância, acho que como a maioria das pessoas dos anos 80, brincando bastante embaixo. Em Brasília é interessante porque a gente brincava embaixo do bloco. Embaixo do bloco? Embaixo do bloco. O que significa isso? Porque Brasília, por ser uma cidade bem diferente... Planejada, né? Planejada, o que você tem? Você tem as áreas... Eu sou da Asa Sul, para quem conhece, e a gente tem essas áreas planejadas que você tem os prédios. Em Brasília, prédio chama bloco. Mas a ideia é que você tem os blocos, você tem vários blocos em uma área, em uma superquadra, que eles chamavam. Então, todas as crianças desses prédios descem e ficam brincando, que é uma área, tem uma área meio comum. Tá, entendi. Então, assim, a gente fala brincando embaixo do bloco. Jogando bete, algumas pessoas chamam de taco, ou de outros nomes. E isso, assim, tive uma infância, e assim como todo mundo dessa geração, assistindo os mesmos desenhos animados que todo mundo, fazendo essas coisas. Então, tive uma infância bem boa. Meus pais se separaram quando eu era pequeno ainda, então nossa família crescendo era eu, minha mãe e meu irmão. E continuei em escola, primeiro grau, segundo grau, hoje em dia. Na época, hoje em dia, ensino médio. e acabei entrando... Chegou a época de faculdade, acabei entrando na Universidade de Brasília, no curso de Geologia, que tem uma história interessante. Como é que eu cheguei na Geologia, né? Uma coisa que eu descobri é que eu sempre gostei de estar outdoors. Eu, ao mesmo tempo que gostava e gostava muito, principalmente quando eu estava crescendo, de computador, de joguinho, essas coisas, assim como todos nós, eu sempre tinha uma parte de mim que sempre gostava de estar fora de casa. E gostava de ciência, gostava de química, por alguma razão eu achava química interessante, e gostava de algumas coisas de história, de geografia. E aí eu estava pensando, não sabia o que fazer. Eu acho, inclusive, que a questão que no Brasil a gente precisa escolher qual é a sua profissão na época do vestibular é muito cruel. É uma pressão gigante. É uma pressão gigante, você não sabe o que fazer. E acho que a maioria das pessoas sabe, mas em outros lugares, e na Austrália é assim, quando você entra na faculdade, você, na verdade, escolhe se você quer ciências ou humanidades. E aí você escolhe qual é a sua major, o que é o seu... quando você já está na faculdade, quando você já tem mais ideia do que você quer. Então, você passa os 2 primeiros anos entendendo o que você quer. Então, você tem um pouco mais de tempo e tem um pouco mais de exposição a isso, né? Enquanto no Brasil, não. No Brasil, a gente tem que escolher o vestibular. O curso que você quer fazer antes do vestibular. O que é complicado, eu acho. Para um adolescente ali de 17 anos, né? 16, 17, 18 anos, enfim. É uma pressão muito grande, né? É uma pressão gigante. Então, para isso, o que eu fiz? Eu falei, gostava dessas coisas, tinha essas matérias que me interessavam, que eu achava interessante, mas tem um tio meu que, como eu falei, meus pais se separaram muito cedo e eu tenho um tio que ele é professor universitário, ele é meu padrinho, mas ele foi uma pessoa com quem eu me aproximei, sempre gostei, ele morava e ainda mora em Minas, mas a gente sempre ia durante férias, passar tempo com família e tal, e ele era uma referência, ainda é, mas eu me lembro de conversar com ele nessa época, de tentar escolher o que eu quero, para que lado eu vou, o que eu quero fazer de carreira, né? E ele é agrônomo, mas trabalhou durante muito tempo na área de revegetação pós-mineração. Revegetação e restabelecimento de áreas mineradas, né?
E aí, conversando com ele na época, ele falou que se ele tivesse a chance de fazer de novo, ele talvez iria para a área de geologia. Ele falou, acho que você vai gostar, tem muito disso, viaja bastante, você conhece um monte de lugar diferente. Você tem um pouco tem ciência, tem todas essas coisas, mas tem também uma questão que o mercado é muito interessante. Ele é um mercado que tem as suas características, né? Que, querendo ou não, você passa muito tempo fora de casa, viaja muito, mas é uma área legal. E aí, essa foi uma das direções. E aí eu me lembro que uma das outras coisas que ajudou também, eu lembro na época do vestibular, eu nunca fui um aluno nota A, assim, nunca foi. Nota 10 nunca foi minha. Mas eu sempre estava lá, nunca fui muito para baixo, mas estava lá naquela médiazinha feliz da vida. E eu me lembro que na época também, falando de vestibular, né, geologia não era um curso particularmente difícil de entrar. Tá. E a ideia sempre foi a Federal, Luiz? Isso. Federal de Brasília, estava lá, era muito conveniente, é uma universidade muito bem conceituada, e então a ideia sempre foi lá. E na época, uma das coisas que a gente tinha lá também, a UNB tinha começado com um chamava Programa de Avaliação Seriada. Então você fazia tipo uma prova do vestibular no final de cada um dos 3 anos do segundo grau. Então você fazia as 3, depois era a nota das 3 conjuntas, que era a sua nota de entrada no vestibular. Uhum. Então essa foi a história. Acabei entrando na geologia. Acabei dando uma sorte muito grande que eu entrei na geologia, o tempo de eu sair da geologia, mas principalmente da metade do curso para o final, a gente estava numa situação que o mercado de mineração estava expandindo muito. O mercado de commodities em geral estava muito forte, então não era uma área que era bom para achar emprego, tinha bastante oportunidade. Então quando eu terminei a faculdade, eu consegui passar num programa de trainee de uma empresa grande, uma empresa multinacional que tinha operações no Brasil, ainda tem hoje, chamada Anglo American, e fui trabalhar para Anglo American saindo da universidade lá. Essas empresas que favorecem ao trainee, Luiz, essas são aqueles anúncios que tipo, tem 3 vagas para 5 mil candidatos, 10 mil candidatos, uma coisa assim. É bem difícil passar, né? Isso. Uma das coisas que eu aprendi durante a universidade também foi que, interessante que a geologia, ela era fácil de entrar, mas difícil de sair. Boa. E eu aprendi isso na marra. Uma das coisas que eu quentinho. Uma das coisas que eu tive que aprender quando eu estava na universidade eu tive que aprender a estudar. A geologia, como eu falei, tem uma carga de ciência muito grande. Uhum. E nas universidades federais, acredito que seja assim. Não, eu acho que é assim em quase toda a universidade. Você, por exemplo, eu estou fazendo geologia. Então, o departamento de geologia é o responsável por todas as cadeiras de geologia. Então, assim, quando eu estou fazendo matérias específicas de geologia, os professores são da geologia e as cadeiras são específicas da geologia. Mas quando você está fazendo matérias mais de base, por exemplo, você está fazendo cálculos, está fazendo química, esses departamentos são quem põe as cadeiras. Então, cálculo você faz. Claro, o departamento de matemática é quem está fazendo as matérias de cálculo, o departamento de química, quem está fazendo. E uma das coisas interessantes tinha uma matéria específica que ela era da química. Tinha várias da química, mas tinha uma matéria específica da química chamada Equilíbrio e Cinética Química. Isso eu me lembro. Isso eu nunca vou esquecer dessa
matéria. E eu me lembro, na época, que muita gente da química falava que era das matérias mais difíceis da química. Pro pessoal que tava fazendo química. O pessoal que estava fazendo química. E por alguma razão, alguém achou, e realmente a gente precisava, para quem ia para uma área específica da geologia, você precisava. Então era uma matéria, cadeira obrigatória. E era uma matéria bem difícil da química, e eu me lembro que eu tive que tentar 2 vezes para conseguir, porque... Então, assim, foi... Como quando eu falo, eu tive que aprender a estudar. Tive que realmente aprender e entender como é que é para conseguir sair da geologia. Porque era um curso fácil de entrar, mas bem difícil de sair. Mas então, saí da geologia, graduei e comecei esse emprego, esse trainee. Passei num processo de seleção de um trainee que também foi um processo lento, processo longo e complicado. Comecei a trabalhar na Anglo American. E uma coisa interessante foi que no meu último ano de universidade foi quando eu conheci a Thaisa. Ah, tá, beleza. E ela estudava lá na universidade também, Luiz? Não, ela estudava em outra universidade. Tá. Em Brasília. Conheci, assim, amigos de amigos. Tá. Inclusive, um casal de amigos queria me apresentar para essa menina. Uhum. E, na verdade, me apresentaram para essa menina, mas essa menina era uma amiga da Thaisa, não era a Thaisa. Ah, olha aí. Uhum. Mas acabou que a amiga da Thaisa não bateu, mas bateu com a Thaisa. Que bom. Quantos anos depois estamos aqui, né? Quantos anos estamos aqui ainda. E, Luiz, eu calculo que essa experiência como trainee, né, que o trainee é tipo não sei se eu vou falar besteira aqui, mas é um estágio para alguém que já é formado, uma coisa mais ou menos assim? Tipo, trabalha na área e você já é formado... Então, na verdade, o programa de trainee, como ele é feito no Brasil, é o equivalente aqui, que é um graduate program. Tá? Uhum. Então, a ideia é o seguinte, é um emprego, você é um empregado normal, não é um estágio, mas você passa por um processo de seleção diferente, não é só uma vaga, você passa por um processo de seleção, tem toda uma questão além da parte técnica, que tem alguma, né? Claro, você está saindo da universidade, a sua avaliação técnica é de qual é o seu diploma, de qual é a universidade que você está saindo, basicamente. Mas, além disso, você tem uma série de coisas como avaliação psicológica, eles fazem dinâmicas de grupo, tem toda essa parte. E a ideia do programa de trainee é que eles falam que aí você quando você entra na empresa, você é parte de um grupo de trainees que entrou todos juntos. E a ideia é que esses trainees entram numa carreira acelerada, vamos dizer assim. A ideia é que até depois que você entra, você também tem, você tem ainda uma série de coisas de treinamento adicional, treinamento extra como trainee. Então a ideia é que é uma carreira acelerada. Essa é a ideia. Tá. Essa é a ideia de vender o programa de trainee. Então, entrei na Anglo American e eu acabei indo para uma área que eu acho super interessante. Eu acabei indo para a área de exploração mineral. Exploração mineral é quando você está indo buscar minas novas. Diferente de você ter... Porque geologia tem uma série de coisas que você pode trabalhar até dentro da área de mineração, que foi a área que eu decidi ir. Tinha outras áreas, tinha geologia do petróleo, por exemplo, tem um monte de colegas que foram trabalhar na Petrobras, por exemplo, e outras empresas como essa, mas eu acabei indo para a área de mineração e dentro da mineração eu acabei indo para a exploração mineral, que é procurar minas novas ou quando você está numa área um pouco mais conhecida do ponto de vista de recursos minerais, você está definindo ou obtendo mais informações para preparar essa área para mineração especificamente, sabe? Mas eu no Brasil eu estava trabalhando especificamente com isso, com procurar minas novas, que foi uma área super interessante,
porque me permitiu conhecer muito do Brasil. Inclusive, eu falo que eu acho que eu conheço o Brasil muito melhor que muita gente. Porque, apesar de estar fora do Brasil há muito tempo, então, assim, eu não conheço o Brasil de hoje em dia tão bem, mas eu me lembro que eu conheço muitas partes do Brasil porque eu viajei muito e tive que passar muito tempo fora de casa, trabalhando. Então, quando a gente está fazendo exploração mineral, você começa com coisas como... Você tem chama CPRM no Brasil, que é uma empresa do governo, que é o Serviço Geológico do Brasil, que é quem faz o que a gente chama de mapeamento básico do Brasil. Então, assim como você tem um mapa de ruas, por exemplo, existe um mapa geológico, que é basicamente um mapa que está te mostrando o que tem de geologia, o que tem de rocha lá. Então, o que a gente faz em exploração mineral, a partir de informações de base como essa, você fala, aqui tem esse tipo de rocha pode ser bom para níquel, vamos dizer. Então, assim, é um trabalho que tem uma base de ciência muito grande, que você está olhando dados científicos originais e está falando, esse tipo de rocha aqui pode ser muito bom para níquel, vamos dizer. Então, você faz esse trabalho e depois você vai lá efetivamente em campo, ver aquela região, aquela área e procurar mais informações. Você quer ver uma amostra daquela rocha mesmo, para ver como é que é, entender. Faz um trabalho de ciência para construir mais informações sobre, ok, então tá bom, então isso aqui, essa é a rocha, o que tem? Não, vale a pena a gente investir um pouco mais de tempo e dinheiro aqui. Aí você vai lá, obtém amostras, faz análises químicas para ver que percentual que tem. Eventualmente você pega uma sonda efetivamente que vai pegar um que a gente chama de um testemunho, né? Que é a rocha. Então você olha. Então, assim, todo é um processo longo e lento, mas é um processo de procurar minas novas. Basicamente isso. E o jeito que a gente trabalhava, que ainda é como trabalha, você tem uma área que está sendo estudada, então você, como geólogo, você vai lá junto com um auxiliar de campo e você faz todas essas pesquisas, olha as rochas, mas por causa disso a gente trabalha passando 4, 5 semanas na região, depois você volta, passa uma semana em casa e fica nesse processo. Então, assim, no meu tempo de Anglo-American no Brasil, eu trabalhei bastante em Goiás, em vários lugares em Goiás. Trabalhei no Mato Grosso, bem perto da fronteira com a Bolívia. Passamos bastante tempo lá. Trabalhei em Rondônia um tempo. Trabalhei um pouquinho, olhei algumas coisas no Tocantins. Minas Gerais foi muito pouquinho e bastante tempo no Pará. Então, eu trabalhava... O Pará é muito famoso por mineração, muito famoso por recursos minerais, e eu trabalhava a sul de Carajás. Carajás é uma província mineral gigante que existe. No Pará, eu trabalhava no sul de Carajás. Então, eu falo... Era uma aventura quando eu trabalhava lá, porque a gente ia... Para eu chegar no trabalho, nessa época, o escritório da Anglo-American era em Goiânia, então eu tinha mudado para Goiânia. Então, para eu chegar no trabalho, era um voo, ia de Brasília de Goiânia para Brasília, aí pegava um voo de Brasília para Marabá. Em Marabá, a gente trocava por um voo da Sete Táxi Aéreo, eu me lembro, que era um Caravan. Caravan é um avião relativamente grande para ser um monomotor, mas é um monomotor turbo-hélice, acho que tem 14 passageiros. Então, a gente voava de Marabá para o oeste até São Félix do Xingu. E aí, de São Félix do Xingu, a gente entrava nas caminhonetes e dirigia 3 horas para o norte para chegar no acampamento
de onde a gente trabalhava. Era uma aventura, né, Luiz? Era bastante remoto, eu admito. E o acampamento não tinha nada, o acampamento era só o nosso acampamento. Isso foi antes da mina, antes de chegar. Isso é quando você estava avaliando ainda o terreno. Isso. Então, nesse caso, esse projeto especificamente, ele era ainda exploração, mas ele era um pouco mais avançado. A gente já sabia que existia algum tipo de recurso lá, mas a gente estava fazendo um trabalho assim, bem definido de entender o que era, qual o tamanho do recurso, quão rico ele é, e junto com obtendo um monte de informação para passar para outras áreas da empresa, que vai fazer teste de metalurgia, não sei o que, para ver se realmente se é viável abrir uma mina ou não. Mas nesse caso, assim, o nosso acampamento era relativamente grande. A gente tinha, acho que umas 60 pessoas ao todo no acampamento, e tinha um acampamento do lado que era o da nossa empresa contratada, que era a empresa de sondagem, e eles tinham mais umas 80 pessoas lá. Mas era só isso, não tinha mais nada. Tinha esse, mas era relativamente grande. Então, e aí, uma coisa que estava trabalhando na Anglo American, nesse projeto no Pará, e uma coisa que é muito interessante, eu acho, que é o fato que eu tive uma gerente há muitos anos atrás, no tempo de Anglo American, que ela falou uma coisa que grudou, falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Ela falou que oportunidade é um cavalo, parece um cavalo, mas é um bicho que tem crina, mas não tem rabo. Que basicamente o que ela quis dizer é que oportunidade é uma coisa que você tem que estar preparado para ela antes. Se quando a oportunidade passar, você for tentar agarrar ela, a analogia é meio estranha, mas entendi. Mas eu acho que funciona. E foi muito interessante, porque oportunidade geralmente é uma mistura de sorte, claro, mas de estar preparado, de estar no lugar certo, de estar com todas essas coisas. E uma coisa que acabou acontecendo, quando eu estava nesse projeto da Anglo American, ele era o maior projeto que a Anglo American tinha no Brasil na época. Claro, tinha esse projeto de exploração mineral, tem mina também, mas projeto de exploração mineral. E o coordenador desse projeto acabou saindo da empresa. E eu era o geólogo júnior, né? Eu era o geólogo júnior trabalhando lá, eu tinha 3 anos de empresa, 3 anos e meio de empresa. O coordenador do projeto, que era o chefe do projeto todo, saiu da empresa, e com 2 meses, o geólogo sênior também saiu. E eu estava lá. Então, foi aquela história. Luiz, já que você está aí, toca as coisas aí por enquanto. Enquanto a gente vai a gente tá buscando, e vamos ver se a gente acha um novo coordenador, né? E aí, 6 meses, passa 6 meses, 8 meses. Você já está tocando, não sei quem, então tá bom, vamos deixar assim. Então foi assim, foi uma grande oportunidade que apareceu, né? E eu acabei virando coordenador daquele projeto, porque os 2 sêniors saíram. Muito cedo na minha carreira, né? Mas assim, tava no lugar certo, na hora certa, e quando me deram a oportunidade, eu não fiz muita merda, fiz só um pouquinho de merda. Então tu tava, como é que eu posso dizer? Você tava novo ainda na profissão, mas não era tão novo assim também, né, Luiz? Porque você já estava vivendo o dia a dia, né? Sim, já estava vivendo o dia a dia, mas a expectativa não era que coordenador do projeto, um projeto daquele tamanho, ia ter 3 anos e meio de experiência. Mas acabou, então assim, foi uma oportunidade muito grande, e eu acabei virando coordenador desse projeto, o que foi absolutamente importante para o meu próximo movimento, para minha próxima, que foi o seguinte, que foi quando como é que eu consegui vir parar na Austrália. Essa é uma história curiosa, né, Luiz? É uma história curiosa. Então, assim, eu acho que é importante dar uma paradinha aqui só para falar um pouco de família, mas principalmente falar sobre a minha mãe um pouco. Minha mãe é uma pessoa que sempre deu assim, todo aquele apoio total para os filhos.
ela é a chamada mãe cheerleader. Assim, eu lembro que eu fiz... Crescendo, eu tive um monte de ideias. Vou tentar fazer esportes genéricos. Sempre tive todo o apoio. Então, eu fiz de remo, a esgrima, a escalada e tudo. Ela estava falando, não, vamos lá, a gente ajuda, resolve. Então, assim, sempre tive todo esse apoio. E minha mãe, ela aposentada hoje, mas ela funcionária pública, trabalhava para o Ministério da Agricultura, mas trabalhava na área de política agrícola. E dentro dessa área de política agrícola, trabalhava na parte, no departamento que fazia muita conexão com outros países, com o departamento de agricultura de outros países, falando sobre políticas de importação e exportação de produto agrícola. Então, assim, por causa disso, minha mãe sempre teve oportunidade de viajar muito a trabalho. Viajou muito a trabalho. E essa foi uma coisa que ela me passou também. Essa vontade por viajar, por conhecer lugares. Então, eu me lembro que eu tinha 14 para 15 anos, ela teve a oportunidade de ir para Paris, passar uma semana e meia lá. E ela falou, vamos junto. Você fica lá no hotel, eu vou para as minhas reuniões, você fica explorando, você se vira. Então, foi isso. Eu me lembro, com 14, 15 anos, indo para Paris e passando um tempo lá. Minha mãe ia para o negócio e eu falava inglês, que foi uma coisa que ela sempre falou que não, isso é importantíssimo. Então, sempre fiz as aulinhas de inglês à tarde. O cursinho de inglês, além da escola, e isso foi uma coisa que, não, isso é importantíssimo. Isso com certeza me ajudou. Falar inglês me ajudou muito na Anglo American, que uma empresa internacional, então os nossos relatórios mensais, todos eram em inglês. E mais uma coisa que eu já reparei lá, comparado com os meus colegas, é que eu acho que eu tinha tido mais oportunidade, tinha dedicado mais, e então, assim, eu conseguia conversar também. Eu tinha um inglês conversational, né? Lá, quando eu comecei a trabalhar. Então, eu já era confortável com isso. E isso me possibilitou criar rapport, ou criar relacionamento com gerentes que vinham de fora, sabe? Porque, assim, todos os meus colegas também, todo mundo, a gente conseguia falar sobre trabalho em inglês. Em inglês, tá. Mas a partir do momento que a reunião de trabalho acabava, você queria falar sobre o final de semana, queria falar sobre isso, falar sobre algumas outras coisas, eu via que o meu nível de inglês era bom, que eu conseguia ter essas conversas de maneira mais confortável. E essa é uma coisa que absolutamente... Eu agradeço muito a minha mãe. Ela fala, não, isso é importante. Isso é muito importante. Então, assim, só quis fazer um adendo aqui, porque eu acho que é muito... Então, assim, o emprego dela possibilitou ela viajar muito também. Ela, inclusive, conheceu a Austrália antes de mim. Ela veio para a Austrália a trabalho. Ela conheceu um monte de países, e essa é uma coisa familiar nossa. Meu avô, por parte de mãe, trabalhava para a Ford, no Brasil, e bem sucedido na Ford, chegou a virar diretor da Ford. Então quando minha mãe era pequena, ela teve a oportunidade de morar por um ano nos Estados Unidos e de morar por um ano na Alemanha, porque meu avô foi a trabalho. Então, assim, é uma questão familiar já. Essa história de viajar, essa história de querer muito conhecer outros lugares. Eu sei que várias pessoas que vieram conversar no seu podcast já falaram, eu fui a primeira pessoa a sair do Brasil. Claro, então, claro. Então, é assim, eu venho de uma família em que, não, isso era cultural nosso já. Não é tanto uma novidade assim, né? Não é tanto uma novidade. Apesar de que mudar para fora
Só que assim, né, Luiz, entre você ver tudo que tá acontecendo na família, vindo dessa, né, desde o seu avô lá e tal, sua mãe e tal, e entre você fazer, é um pulo totalmente diferente, né? Sem dúvida, não. E um exemplo disso é que meu irmão mora no Brasil. Claro, não tô... Não, nada de, Não estamos com... de certo ou errado, né, não, tem não. nada de certo ou errado, mas assim, eu sempre tive aquele empurrãozinho familiar, Sim. que acha uma coisa que é legal. Essa é uma coisa que é legal. Então, e aí, vamos lá, finalmente, Austrália, né? Como é que chega na Austrália? Só antes de falar de Austrália, mas uma coisa, como eu falei, conheci a Thaisa no último ano de faculdade. A Thaisa, ela terminou a faculdade, acho que 1 ou 2 anos, 2 anos depois de mim. Ela fez biomedicina em Brasília. E aí, ela acabou indo para São Paulo para fazer uma especialização, uma pós-graduação. E eu, na época, estava morando em Goiânia. A gente estava junto ainda, mas eu acabei falando, eu moro em Goiânia, mas eu não moro em Goiânia. Como eu falei todos os lugares que eu estava trabalhando. A minha casa era em Goiânia, mas ela passava a maior parte do tempo fechada, porque eu estava no Pará, eu estava em Roraima, estava em todos esses lugares. Eu falei, então, se você... Eu até falei, você mudar para Goiânia para ficar comigo não faz o menor sentido. Qual é o seu próximo passo de carreira? O que faz sentido para você? E aí a gente se ajeita. E o que a gente fazia é isso. Quando eu estava de folga, eu ia para São Paulo, ela vinha para Goiânia. A gente fazia isso. Mas tá. Austrália, Luiz. Como você... É uma história muito, muito engraçada, enfim. Como a gente falou, eu tô aqui pela segunda vez, né? Então eu já contei essa história pro Felipe, mas eu vim para a Austrália, eu vim empregado para a Austrália, eu consegui um emprego na área de mineração, mas eu vim empregado na Austrália por causa de um anúncio de jornal. Quando eu formei na UNB, 2007 para 2008, eu falei, o mercado de commodities estava muito bom. E esse mercado ficou muito bom durante todo o meu tempo de Anglo American. O mercado estava muito bom, estava muito aquecido. Era difícil contratar gente, porque não tinha gente o suficiente no mercado. Isso não era só no Brasil, porque a gente chamava esse de um mega ciclo de commodities. Os preços das commodities estavam muito altos e a razão principal disso é todo o crescimento que a China principalmente teve nos anos 2000, você precisava de commodity para construir todas essas cidades, todas essas linhas de trem de alta velocidade, tudo que a China construiu, ela precisava de commodities. Então, commodities explodiram. Ferro, cobre, níquel, tudo. Então, o mercado estava muito bom. E aí, isso era para o mundo inteiro, o mercado estava muito aquecido. E aí, a BHP, que é a maior empresa de mineração, acho que ainda está hoje como a maior empresa de mineração do mundo, sem dúvida a maior empresa de mineração da Austrália. Uma empresa australiana botou um anúncio na Folha de São Paulo, e acho que em alguns outros jornais no Brasil, um anúncio de meia página, assim, falando: venha trabalhar na Austrália, buscamos engenheiro de mina, geólogo e outras. E minha mãe achou esse anúncio de jornal, tirou uma foto e me mandou, falando aí, ó, uma oportunidade para você. Isso era quando? Isso foi início de 2012. Tá. Mais ou menos março, abril de 2012. Eu fui lá, falei, legal, mas achei que não achei que ia dar em nada, né? Mas fui lá, peguei o meu currículo, fiz uma carta, mandei lá com as informações que eles queriam.
Passou um tempo, não ouvi nada, não achei que era nada, e um dia eu estava no Pará, estava trabalhando, eu acho que era tipo 5 e pouco da tarde. Então, chegando já no final do horário de expediente, meu celular toca e eu atendo alguém falando inglês. E aí levou uns segundos assim para a cabeça conectar, e aí era uma das recrutadoras da BHP falando: recebemos seu currículo, não sei o que, quero conversar com você, tal. Essa é uma hora boa? Aí eu falei: não, pode ser agora, mas vamos marcar um outro horário. A gente marcou para dali a 2 dias, e foi assim, acho que foi 6:30 ou 7 horas da noite, né? Aqui. Da tarde. Era de manhã, era bem cedo aqui para ser à noite lá. E aí, dali uns 2 dias, recebi a ligação, e aí eu já estava esperando que a ligação ia acontecer. Fiz a primeira conversa, falei um pouco sobre minha experiência. Marcamos uma outra ligação para a semana seguinte com o gerente da vaga. E aí fiz essa conversa com o gerente, que acabou virando o meu gerente quando eu vim para a Austrália. E aí, no final da ligação com o gerente, ele falou: então, eu quero que você venha aqui pra você conhecer a mina e pra gente conhecer você. Aí eu falei: ok. Aí ele falou: não, vamos organizar, a gente vai trazer você aqui pra você conhecer. Então, isso aconteceu, que eu acho até hoje eu acho meio estranho. Quando eu vim pra Austrália, a BHP pagou uma passagem para você fazer uma entrevista. Para fazer uma entrevista aqui, para conhecer a mina, para eles me conhecerem, claro. Mas eu acho que parte disso também é porque aqui o jeito de trabalhar em mineração aqui é o que eles chamam de fly-in, fly-out, que é relativamente bem conhecido na Austrália. Mas também era a mesma coisa do que eu fazia no Brasil. Você ia para a mina, onde quer que seja, passa o tempo que você tem que passar lá, 2, 3 semanas e volta. Mas isso é relativamente conhecido aqui na Austrália, porque esse é porque mineração é um percentual muito maior da economia aqui do que no Brasil. Então, quando eles estão contratando gente de fora, não é todo mundo que está acostumado com essa ideia de fly-in, fly-out, né? E vamos lá, né, Luiz, para aquele cara vamos lá, de uma cidade industrial, que nem eu venho lá do Brasil, que você trabalha das 6 da manhã até as 4:30 da tarde, às 5 da tarde, você apresentar um fly-in, fly-out, onde o cara vai ter que ficar 2 semanas ou 3 semanas longe de tudo, literalmente de tudo. É bem diferente, né? Com certeza, bem diferente. Então, foi isso. E aí foi mais ou menos setembro, outubro de 2012, eu vim para a Austrália pela BHP e para fazer entrevistas, para conhecer. Vim para Perth, a vaga era para Perth, para trabalhar na divisão de minério de ferro da BHP, e foi absolutamente quando eu falei, a chance de ter virado coordenador de projeto na Anglo American foi o que me possibilitou, porque a vaga era muito parecida. E a minha experiência de coordenador de projeto aqui era um pouco diferente, mas era Superintendent de Exploration, que era a mesma coisa. Basicamente, eu estava gerenciando um grupo tinha geólogo trabalhando, reportando no meu time, e tinha um grupo grande de sondagem e outras coisas. Então, assim, era no mesmo nível de senioridade, mas foi parte da sorte também foi de ter tido aquela oportunidade na Anglo American, porque eles também não fariam eles não estavam fazendo esse processo todo de trazer alguém para a vaga júnior. Sim, claro, né? Claro, é isso. No caso. Então, foi isso. Então, eu vim para cá, e foi uma coisa muito interessante, porque aí eles me pagaram para mudar para cá. Então, inclusive, parte do processo eu trouxe uma mudança do Brasil. Eu tinha um sofá, uma cama,
uma mesa e 2 banquinhos, mas eles falaram, não, faz parte do coisa. Então, eu trouxe uma mudança do Brasil quando eu vim. O que é extremamente raro, né? As pessoas, geralmente, até os profissionais que vêm, né? Eles vêm com as roupas e era isso, né? Você trouxe móvel para a Austrália. Eu trouxe móvel para a Austrália. Trouxe tudo. Eu me lembro que eu até falei, eu não tenho nada que seja particularmente especial, assim. Tem como eu trocar essa mudança por alguma outra coisa? Eles falaram, não. Ou a mudança você aceita ou você não aceita. Eu falei, tá, já que... Então, não vou desfazer das coisas que eu comprei, tal. Mas interessante, por exemplo, mudança, mas uma coisa que a Austrália, o grid de energia na Austrália é 50 Hz, enquanto no Brasil é 60 Hz. Uhum. Frequência diferente. Frequência diferente. Então, geladeira não funciona, nada dessas coisas funciona. Então, essas coisas a gente eu não trouxe, né? Sim, o que é do outro jeito também funciona. Se você for levar algum, vamos lá, um secador de cabelo que é famoso aqui, né? Uma marca, lá pro Brasil não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Porque a frequência é diferente. Diferente. Mas foi isso. Então, eu acabei chegando na Austrália início de 2013. E eu tive um pouquinho de cold feet, como a gente fala em inglês, né? Em inglês, né? Um pouquinho assim. Eu falei, nossa, é muita coisa mudando ao mesmo tempo. Então, eu fiquei meio ansioso com a ideia de mudar para a Austrália, começar tudo novo, cultura nova, tudo novo, e ao mesmo tempo iniciar um casamento de morando junto com a Thaisa, porque a gente nunca tinha morado junto, né? Então, naquela época eu fiquei um pouco... Eu falei, não, é muita coisa. E me deu cold feet. Então, a gente entrou num hiato. Uhum. Que foi... Foi o que você comentou antes do relacionamento. Isso. Foi o hiato. Né? Foi um hiato no relacionamento. A Thaisa ficou... No Brasil, a gente, para todo all intents and purposes, né, a gente terminou. Uhum. Mas passado menos de um ano que eu estava aqui, eu falei, não fez sentido terminar. Então, assim, a gente acabou se reaproximando e a Thaís acabou mudando para cá. Ela acabou vindo para cá um ano e meio, acho, depois. Depois que você veio. Depois que eu vim. Mas aí uma coisa que foi interessante foi que, no caso, quando eu vim para a Austrália, eu vim como single. Então, a BHP me patrocinou no meu visto como single. Então, eu vim num visto de trabalho, que era um visto... Na época era o 457, não sei qual é o... Eles mudaram hoje, acho que criaram 2, 3 vistos que faz isso. Eu vim no visto 457, que é só interessante interessante comentar, porque ainda existe o que eles chamam da Skill Shortage List, que é a lista de profissões que são requeridas e geologia era uma dessas. Sim. Então, eu vim patrocinado, vim com visto. Mas eu vim como single. Então, quando foi para a Thaisa vir, eu não ia virar e falar, comecei um relacionamento novo, agora eu quero que você patrocine a pessoa. Não, então a gente teve que fazer o visto dela, a gente fez, né? Não foi relacionado com a BHP. Não foi relacionado com a BHP. Então, inclusive uma coisa que eu acho interessante, a Thaisa também, assim como eu, os pais dela achavam muito, muito importante que ela fizesse inglês quando estava crescendo. Então, ela tinha um nível de inglês legal, mas ela tinha tido muito menos experiência e oportunidades para efetivamente praticar aquele inglês. Então, ela tinha terminado o curso de inglês, né? Mas tinha tido muito... Então, ela estava enferrujada, estava em dúvida. Mas aí, como parte porque a gente acabou aplicando para ela um visto de estudante. Vamos ver o que vamos fazer. Eu falei, ela formou em biomedicina.
no Brasil, fez uma especialização em São Paulo e trabalhava em banco de sangue. Ela trabalhava em dois hospitais de São Paulo, grandes, na parte de transfusão de sangue. Então, quando ela estava vindo para cá, a gente falou, ok, como é que a gente vai trazer? Como é que você vem? Como é que você vem para cá do ponto de vista profissional, né? Então, a gente olhou várias opções e acabamos vimos que ela teria que fazer um processo de reconhecimento do diploma e é um processo que podia levar algum tempo. Então, sim, claro. Então, a nossa primeira ideia falou, vamos fazer o seguinte, vem para cá, faz uns 2 ou 3 meses de inglês para sabe? Refrescar na memória. Para refrescar e para perder parte da ansiedade de falar inglês, né? Ou para refrescar. E aí, depois disso, a gente achou um curso... Era um curso técnico, de técnico de laboratório. Que eu falei, é a coisa mais próxima que a gente achou, porque eu falei, a gente não estava considerando ela fazer uma outra graduação. Falou, não, você já tem o seu diploma, você já é graduada, mas ao invés de você ficar, enquanto a gente está fazendo o processo de enriquecimento do diploma, você fica fazendo aulinha de inglês, faz muito mais sentido. Achamos um curso técnico, que era um técnico de laboratório. Eu falei, pelo menos você faz esse curso, começa a conhecer algumas coisas sobre o mercado aqui, começa a conhecer um pouco mais de gente, enquanto a gente está fazendo o seu processo de enriquecimento de diploma. E aí, como parte desse visto, tinha que fazer um IELTS, né? Teste, né? Prova de inglês. Então, uma das coisas que a gente falou, eu falei, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar o seu IELTS, depois que você fazer os 3 meses aqui, depois que você fizer os 3 meses de inglês, vamos marcar o seu IELTS, você faz ele. Aí, isso era uns meses na frente, que a gente estava planejando o que ia fazer. Aí eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, faz um IELTS aí, para você perder essa primeira ansiedade da prova, faz em São Paulo, e aí, porque aí você vem para cá, você já fez a prova, você já tá mais confortável com a prova. Quando você fizer, depois de fazer 2 meses de inglês, vai ser tranquilo, não tem problema nenhum. Então, ela foi fazer a prova lá em São Paulo, do IELTS, sem nenhuma pressão. O cara falou, isso aqui é só uma prova teste. Ela foi lá e tirou a nota que ela precisava pro visto de estudante para o curso técnico já naquela primeira prova. Então, eu falei, fantástico. Então, a gente mudou o plano, ela acabou não fazendo aula de inglês aqui. Foi direto pro curso técnico. Direto pro curso técnico. Então, tá aí se você conseguir arrumar uma situação que você consegue fazer um IELTS sem nenhuma pressão, o que não é fácil, eu acho que tem uma boa chance de dar certo. Né? Como que foi trabalhar com fly-in, fly-out aqui na Austrália, Luiz? Assim, as primeiras impressões, eu sei que você fazia já no Brasil, mas aqui foi um pouco diferente, eu acho, né? Foi completamente diferente. Isso, conta pra nós como é que foi essa experiência, então, Luiz. Conto. Então, eu vim para a Austrália em 2012, quando eu vim aqui para fazer a entrevista, né? Passei 3 dias. 4 dias na Austrália, eu voltei. E como eu falava inglês, mas uma das coisas que eu reparei é que o inglês daqui é bem diferente. Estava acostumado no Brasil com o inglês dos Estados Unidos, né? Que é o inglês mais que a gente mais frequentemente vê. Então eu me lembro que quando eu cheguei, eu falei, nossa, o inglês da Austrália é diferente. Trabalhar aqui vai ser interessante. Vim para a Austrália em definitivo em janeiro de 2013 e tive 3 ou 4 dias para tentar brigar com o jet lag e fui para Mina, primeira vez. E uma coisa que foi interessante foi quando eu vim em definitivo, eu acabei vindo via Oriente Médio, o meu voo. Peguei um voo a São Paulo, Dubai, Perth. E nessa perna, Dubai, Perth,
eu estava na parte de trás do avião, numa daquelas fileiras que tem 3 assentos. Uhum. Eu lembro que eu estava no corredor, e aí do meu lado tinha um escocês e um irlandês, que se conheciam e vieram parte do voo conversando. E eu lá, sentado, né? Não conhecia ninguém, mudando para cá. E ouvindo um escocês e um irlandês conversando um com o outro. Eu falei, gente, não entendo nada do que esses caras falam. Por que diabos eu tô mudando pra Austrália? Eu tive várias dúvidas. No voo. No voo, assim. Eu tive 13 horas naquele voo pra ter toda a dúvida de por que diabos eu tava mudando pra cá. E, assim, em parte, o medo era verdadeiro, porque é diferente, o sotaque é bem diferente, os regionalismos. Então, assim, mesmo que eu falei, né, e eu me sentia muito confortável com o inglês já na época, mas não foi fácil. Não é fácil acostumar. E aí, estava aqui na minha primeira semana, cheguei para ir para Mina pela primeira vez, né? E efetivamente para trabalhar. E aí você acorda cedo, porque é um voo fretado que a empresa faz. Um avião grande, a Mina é uma operação bem grande, né? É um voo fretado. Acho que o voo saía às 6 ou 6h10. Então tinha que chegar no aeroporto 4h30. Então tá. Chega no aeroporto 4h30, pega o voo de 6h10. Chega na Mina. Uma das coisas que é interessante, eu falei, final de janeiro, né? Então, para quem... Eu estava trabalhando numa região de Western Australia, que é no norte, que chama Pilbara, que é bem, assim, 600 quilômetros da costa. Então, bem no centro do país. Final de janeiro, pense num calor. Isso porque eu tinha trabalhado já no Pará, no Tocantins, lugares assim, mas calor assim. Então, assim, acorda muito cedo, chega lá, é um clima bastante hostil, né? Bastante quente, muito quente mesmo. E aí chega lá na Mina, e uma das coisas que eu achei interessante foi a gente faz o que é chamado de um o jeito que a empresa trabalha. Você basicamente tem 2 times, sabe? O time 1 e o time 2, o time A e o time B. E basicamente um tá trabalhando, um tá de folga, e aí você troca, você faz a mudança de turno, né? Só que os turnos são de uma semana, 8 dias, 9 dias. Então a primeira coisa que você faz quando você chega na Mina, aí a gente passa na mess, que é o lugar restaurante. Lá você pega a comida que você vai precisar para aquele dia, para empacotar para aquele dia, porque na Mina o restaurante abre de manhã e abre à noite. Então, se você para almoço, você só põe num container a comida do que você vai comer. Então a gente passa lá e a primeira coisa, você vai direto para fazer uma reunião de troca de turno, né? E eu falei, minha primeira reunião de troca de turno, primeira vez que eu estou na Mina, eu falei, a única coisa que eu vou me concentrar aqui, eu quero aprender o nome de todo mundo. Vamos botar a barra bem embaixo aqui. Essa é a primeira coisa. Tá aqui, acordei 4 horas da manhã, tem toda essa dificuldade, então estou aqui, vou me concentrar nisso. E aí a reunião estava lá progredindo, eu estava só anotando um monte de coisa, prestando atenção, brigando um pouco com o sotaque, mas estava lá anotando um monte de coisa. E aí chegou um momento que um dos superintendentes que estava lá, que estava saindo, né, o turno dele estava acabando, ele falou o seguinte, ele virou e falou, so then we'll finish this, we'll do this, and Bob's your uncle. Bob's your uncle. Bob's your uncle. Que é uma expressão daqui, que hoje eu aprendi o que diabos essa expressão quer dizer. Mas eu tava lá, eu falei, Bob's your uncle, eu ouvi. Aí eu fiquei pensando, eu olhei na mesa em volta assim, eu falei, cara, não tem nenhum Bob aqui, cara. Aí eu virei e falei, puta, então, galera, desculpa, eu preciso perguntar, mas quem é Bob? Por que diabos? Aí a galera rachou o bico.
Que tu não sabia. Eu não tinha a menor ideia do que era Bob Your Uncle. Então, Bob Your Uncle é uma expressão que eles usam bastante aqui na Austrália, que segundo ele, o que me disseram é porque todo mundo tem um tio que chama Bob. Essa é a razão. Essa é a razão. Mas basicamente ela quer dizer, e aí vai dar tudo certo, e aí tá tudo bem, e aí a gente não precisa se preocupar, e aí tá tudo ok. Mas aí essa foi uma lição interessante, falar, quando você muda para um lugar diferente, até as coisas mais básicas, como, por exemplo, a gente usa todas as nossas expressões no Brasil, então reaprender todas essas é uma coisa que eu acho super interessante. E se fosse lá no Rio Grande do Sul, a gente ia falar, segue o baile. Daí o cara ia olhar, mas que baile? Não tá nenhum baile, nós estamos no trabalho. Estamos falando exatamente. Então pensa num gringo chegando numa reunião lá no Rio Grande do Sul, você vê que o cara estudou, ele entende, segue o baile, mas que diabo de baile? Ninguém tá dançando, tem gaita, não tem nada. Exatamente. Então essa é uma coisa que eu acho legal. Mas Fly In Fly Out é uma experiência bem interessante, mas não é fácil, sabe? A gente, assim como eu fazia no Brasil, passava muito tempo fora de casa, mas a maioria dos lugares que eu estava no Brasil, tirando aquele último projeto que era que o acampamento era maior, a gente ficava em cidadezinhas pequenas, ficava num hotelzinho. Então, assim, a gente tinha, sabe, antes de ir pro campo de manhã, eu passava numa padaria, comia alguma coisa, mas você sempre tinha alguma coisa, que a gente geralmente estava em cidadezinhas muito pequenas, mas você tinha. Enquanto aqui não, aqui você está na mina, a mina é bem regimentada, né? E a gente fazia turno de 12 horas, das 6 às 6. E o turno começa às 6 horas da manhã, com você pronto para trabalhar. Não é, sabe? Chegar lá às 6. Não. Você tem que estar na sua mesa. A gente fazia o pre-shift meeting às 6 horas, exatamente. Então, 6 horas começava a meeting do pre-shift e de lá você ia direto, você vai para sua mesa, se você vai trabalhar, tá indo pro campo, você entra no carro e vai dirigir, sabe? Você já tá pronto, já tomou café da manhã, já fez tudo. E era das 6 às 6. E, então, assim, e era... Sabe, a história que a gente está acostumado no Brasil, ter horário de almoço que você para. Não, isso não existe, né? Não. Mas uma coisa a gente tem que falar também, né, Luiz, pelos relatos, né, que eu conheço do pessoal que trabalhou com isso ou que compartilha na internet, agora está muito famoso, né, o pessoal compartilhar a rotina deles, né, de Fly In Fly Out. É um emprego que geralmente ele paga um pouco mais, né, Luiz? Porque, como você já até explicou, tem que ter um atrativo, né, para te justificar, te tirar 2 semanas ou 3 semanas da tua casa, né? Então, é um emprego que paga bem e quando você tá lá, você não tá gastando também, né, Luiz? Exatamente. Então, essa é uma das coisas que faz o emprego ser particularmente interessante. Ele paga bem porque ele te paga... Os salários são bons. Por exemplo, se você for... Eu acho que ele paga particularmente bem para técnicos, comparativamente, sabe? Mas assim, para profissional, gente com graduação, os salários são bons, mas o salário se torna melhor porque você tem primeiro o que ele chama de uma Fly In Fly Out Allowance. Então você tem um bônus relacionado ao fato que você trabalha Fly In Fly Out. Basicamente a ideia é o seguinte, se você é você é um engenheiro que trabalha para BHP, você trabalha fazendo Fly In Fly Out para uma mina, ou você é um engenheiro que trabalha no escritório, o seu salário é o mesmo, a base. Mas quem trabalha na mina tem um allowance, que é tipo um bônus, porque você está trabalhando na mina. Então, dependendo da empresa, esse bônus pode chegar até a ser 25%. Que é um bônus considerável. Nossa. Considerável. E aí, a outra coisa que você falou é isso. Efetivamente, quando você está lá, você não gasta nada. Quando você está lá, tudo Mas, em compensação, uma das coisas que você tem que ter algum tipo de controle é que quando você chega, você gasta com tudo. Sabe? A gente vê casos, né? Sim, a galera chega de volta e enlouquece. Então, tem muita gente que enlouquece. Vai aqui, como o cachorro, né? Que você nunca leva ele para passear. Se você soltar ele, meu Deus, enlouquece, né? Enlouquece. Mas não, então assim, foi muito bom. Eu passei de 2013 início de 2013 até final de 2015, início de 2016, fazendo Fly In Fly Out pela BHP.
Teve uma série de coisas interessantes, uma série de coisas fáceis, uma série de coisas difíceis, mas foi uma experiência muito, muito interessante. Experiência muito boa. Aprendi muito sobre a Austrália e aprendi muito sobre a Austrália de um ponto de vista diferente, né? Claro. De um ponto de vista desse. E aí, chegando no final de 2016, início de 2017, eles tiveram uma reestruturação lá, e aí o emprego que eu estava, eles chamam aqui de redundancy, que é basicamente quando a empresa faz uma reestruturação e o seu emprego, esse cargo desaparece. Uhum. E aí eles te colocam dependendo, a empresa faz o seguinte, ou a empresa fala, beleza, esse emprego aqui, então demissão, ou eles te colocam no que eles chamam de uma redeployment pool. Ele fala, tudo bem, a gente vai tentar achar para você um outro emprego dentro da organização, se em 3 ou 6 meses a gente não achar, aí efetivamente E aí, final de 2016, início de 2017, eu entrei numa dessa, redeployment pool, né? Porque isso coincidiu também com o fato que toda aquela bonança de commodities e não sei o quê, deu uma baixada. Deu uma caída, a empresa reestruturou uma série de coisas. E aí eu acabei numa vaga no escritório central de Perth, né? Trabalhando numa área de modelamento econômico de Minas, que é meio diferente, mas basicamente a área que eu estava trabalhando era a área de depois que você obtém toda essa informação da exploração, como é que vai ser, você faz o modelamento, você fala, ok, o que isso quer dizer em termos de dinheiro mesmo. Uhum. Então, como é que funciona, quais são os custos, então era a área de modelamento econômico que faz o planejamento de como é que ela vai funcionar. Eu passei 5 meses numa que eles chamam de um secondment, que basicamente você está emprestado de um departamento para outro, porque não era uma vaga permanente, né? Eu estava nesse redeployment, passei 5 meses nisso aí surgiu uma vaga permanente, aí eu falei, beleza. Botei minha mão, falei, vou aplicar para essa vaga, e estava no processo de entrevistas. Estava no processo de entrevista para essa vaga na parte de modelamento econômico, né? E aí uma das entrevistadoras, uma gerente, eu não conhecia ela na época, mas uma gerente virou e falou, tá, você está trabalhando 5 meses, seu background era esse, trabalhava na mina, não sei o quê, eu vi que você trabalhava no Brasil, então agora você está aqui há 5 meses trabalhando no escritório, fazendo aqui Excel todo dia, mexendo com esse modelamento. Então ela fez aquela pergunta assim, é isso que você quer para sua carreira? É para isso que você quer vir? A gente acha que você tem, tá, mas qual é a sua resposta? E eu, durante a entrevista, dei a resposta de entrevista, né? Claro, não, é super interessante, estou fazendo isso, tal, curti, é interessante. Legal entender mais essa outra parte, mais downstream do processo, entender quais são, o que a gente leva em consideração, como é que é, achei super interessante, dei a resposta. A entrevista acabou, eu fiquei com essa pergunta na cabeça. Eu falei, é isso mesmo que eu quero? Aí eu estava no escritório da BHP lá em Perth, é no centro da cidade, tem um parque bem bonito lá perto, que chama Kings Park. Aí eu falei, quer saber? Aí saí da entrevista, eu estava meio assim, vou dar uma volta. Aí eu desci, dei uma caminhada, cheguei lá no Kings Park, dei uma caminhada pensando na vida. E naquele momento me caiu assim, eu acho que eu vivi um monte de coisa, fiz um monte de coisa interessante, mas faz muito tempo que eu não tomo uma decisão do que eu quero. E o que eu quero dizer com isso é que a minha carreira acabou sendo, e a minha vida até aquele ponto, eu basicamente eu fiz uma série de coisas, tive uma oportunidade que apareceu para mim e eu só disse sim para essa oportunidade. Então, assim, lembra que eu falei que quando eu estava fazendo vestibular, tinha uma história de você fazer o vestibular final do primeiro, segundo e do terceiro ano do segundo grau. Uhum.
E aí eu já sabia minha nota do primeiro, eu sabia minha nota do segundo. Quando eu apliquei para geologia no terceiro, eu falei, ó, a chance de eu entrar é muito grande. Então, assim, eu tomei essa decisão de geologia baseada nas coisas que eu conversei. E aí saiu o resultado, eu falei, beleza, então tá bom, fiz geologia. E aí saindo quando eu estava me graduando, antes de eu me graduar, fiz o programa de trainee. Aí, beleza, teve a oportunidade, né? Saiu a oferta, então eu acabei aceitando entrar no programa de trainee. Inclusive eu recebi a ligação, eu estava indo para a universidade para apresentar o meu TCC. Quando eu recebi a ligação falando que eu tinha sido aceito no programa de trainee da Anglo. E aí, trabalhei na Anglo um tempo, e aí, saindo eu estava trabalhando na Anglo, apareceu a oportunidade para vir para BHP, e eu vim para BHP. E assim, não estou de forma nenhuma falando que eu que eu não trabalhei, não fiz tudo aquilo, eu não pensei. Mas eu parei para pensar, falei, gente, faz muito tempo que eu não paro para pensar. Fazer assim, desde que eu saí do segundo grau, foi uma coisa conectando na outra, e eu não parei para avaliar o que eu quero, para que lado que eu quero ir, se é isso que eu quero fazer ou não. E foi muito interessante, que foi essa pergunta durante a entrevista, né? E aí foi interessante, eu passei 1h30, 2 horas, assim, depois da entrevista, caminhando lá no Kings Park, aí eu liguei pra Thaís, eu falei, então, fiz a entrevista, ela falou, e como foi? Eu falei, foi bem, mas eu acho que eu não quero. Eu falei, como assim? Eu falei, ó, eu não sei se é isso que eu quero, não sei se é isso que eu quero fazer, e faz muito tempo que eu tô querendo descobrir para que lado que eu quero ir, o que eu quero fazer da vida, sabe? E aí eu acabei voltando para casa final do dia, a gente conversando, e eu falei, acho que eu não tô feliz no emprego, não é isso que eu quero, não é isso que eu tô buscando, acho que eu quero descobrir para que lado eu quero ir. E ela falou, putz, eu também não tô feliz no meu emprego. A gente acabou não comentando sobre isso, mas o processo de reconhecer o diploma foi um processo muito complicado. Eu acho que basicamente você tem que fazer uma prova em que podem te perguntar qualquer coisa do seu curso superior. São 6 anos, 5 anos estudando, eles podem fazer qualquer pergunta. Pode fazer qualquer pergunta. Do ano 1 ao ano 6. Do ano 1 ao ano 6. Tá louco. Exatamente. Tá louco, né? Então ela fez a prova 2 vezes e a gente falou, não. Então mas ela tinha feito aquele curso de técnico, né? Então ela estava trabalhando como técnica de laboratório. Mas a gente também falando, ela falou, não é isso que eu quero, e foram 2 passos para trás do que eu fazia. E ela falou, não tô feliz com a indústria, não tô feliz com... Aí eu falei, então... Uma coisa que a gente tinha conversado já, que a gente achava super interessante, que é uma coisa bastante cultural na Austrália, é o conceito de um gap year. Para quem não conhece isso, a ideia é principalmente no final durante a universidade, antes de entrar na universidade, ou durante a universidade, o que muito australiano faz, você tranca a sua matrícula e você vai passar um ano mochilando, conhecendo, indo em algum lugar. É assim que você vê. Então, assim, muita gente trabalha em hospitality, né? Aqui durante... E está guardando dinheiro para fazer isso, para fazer um gap year. E é uma oportunidade de você se conhecer melhor, você fazer isso. Então a gente tinha falado, puta, a gente acha esse um negócio super legal, mas por uma série de razões a gente nunca teve essa oportunidade, né? E falou, e se a gente fizer isso agora? E se a gente fizer isso agora? Como a gente falou, estava na mineração, então estava ganhando bem, então eu tinha um pezinho de meia legal. A gente falou, não, tá. Então a gente resolveu que ia fazer isso. Aí ela pediu as contas, eu virei para BHP e falei, não, então não quero mais, vou tirar minha application para aquele emprego, né? E aí o que a gente fez? Na época a gente tinha um 4x4 aqui, a gente fechou nossa casa, botou uma barraca, umas coisas num 4x4 e fomos dar uma volta na Austrália. Fomos acampar, fomos conhecer, fomos passar um tempo e foi assim,
um tempo também para parar e avaliar e ponderar para que lado que eu quero ir, o que eu quero fazer da vida, né? Então foi isso, acabamos de 2016 para 2017, acabamos passando 9 meses Na estrada. Eu me lembro que até durante, assim, provavelmente uns 5 minutos, quando eu comecei, eu pensei, acho que eu quero virar blogueiro, quero virar Influencer. Quero virar influencer. Durou 5 minutos. Não é para mim, eu admito que não é para mim. Mas foi isso. Então a gente passou 9 meses viajando, conhecemos bastante da Austrália. Vimos lá um lado diferente da Austrália. Mas aprendi muitas coisas sobre mim. Aprendi muitas coisas também sobre o que é importante, sabe? Eu falo que tudo que a gente tinha cabia no banco de trás do carro, porque a parte de bagagem era todas as coisas de acampamento, né? Uhum. Era mesa, cadeira, fogão, barraca, essas coisas todas. Então, tudo que eu tinha, tipo assim, de roupa e não sei o que, era uma malinha. Eu tinha uma, a Thaisa tinha uma outra, e era isso. E a gente... Eu falo, eu nunca fui tão feliz na vida quanto aqueles 9 meses. Porra. E tudo que você tem tá lá num carro. Então isso foi uma coisa muito legal para mostrar o que é importante, né? Uhum. Mostrar que é com quem você tá, o que você tá fazendo, não é o que você tem. Sim. Então isso me influenciou muito. No final desses 9 meses, acabamos tendo que voltar pro Brasil. Fazia um pouco de tempo que a gente não ia ao Brasil, mas meu pai, apesar de meus pais se separaram, a gente sempre teve uma relação um pouco distante, mas meu pai não estava muito bem de saúde. Voltamos pro Brasil. E também a outra coisa, depois de 9 meses eu também estava pensando, ok, eu preciso descobrir o que eu quero fazer da vida. Preciso descobrir qual é o próximo passo, para que lado eu estou indo. O que acabou acontecendo foi que depois de 9 meses eu tinha muito claro para mim o que eu não queria fazer. O que já é um começo, né, Luiz? Mas eu não sabia o que eu queria fazer. Então eu sabia que eu não queria voltar para mineração. A Thaisa sabia que ela não queria voltar para área de saúde, biomedicina. Então tá bom. Eu falei, ok, vamos arrumar o que fazer então. Vamos pensar o que fazer. E foi... Voltamos para o Brasil. Isso, início de 2017. Início de 2017. Início para o meio de 2017 foi bom para a gente passar um pouco de tempo com família também. Já fazia tempo que estava aqui. A irmã da Thaisa tem 4 filhos. Então foi um tempo bom para passar um tempo com sobrinhos também. E acabamos pensando e acabamos decidindo que o nosso próximo passo era... Eu ia fazer um MBA. Ia fazer um mestrado em administração, né? Eu acabei gostando da ideia de fazer os modelos financeiros, achei uma área interessante, mas não sabia exatamente se era isso que eu queria fazer, mas eu falei, essa é uma área interessante, acho essa parte de... E também já estava mais cansado de fazer eu sabia que eu não queria fazer fly in, fly out. Se eu contar o tempo de Brasil, mas o tempo de Austrália, eu tinha feito quase 12 anos. Nossa, é muito tempo, de fly in, fly out. Então, acabamos que a ideia era essa. Então, o ano de 2017, passamos no Brasil, reconectando com família, ajudando algumas coisas. Eu falei, meu pai não estava bem de saúde na época, e aí eu fiz todo um processo. Também tem, para entrar na universidade, para o MBA também é um processo, existe todo um processo, tem prova, não sei o quê. Então eu fiz isso durante o ano de 2017. Quando eu estava lá, eu acabei voluntariando para uma ONG. Quando eu estava lá, estava em São Paulo e passei 10 meses trabalhando como voluntário para uma ONG lá em São Paulo que chama Teto, que é uma ONG que trabalha com
basicamente a gente construía casinhas bem simplesinhas em comunidades, em favelas, em São Paulo. Fazia um estudo bem rápido, ver quais são as famílias que mais precisavam de apoio em uma comunidade. E aí a gente ia lá num final de semana, um grupo de uns 20, 30 voluntários. A gente demolia o barraquinho que estava lá e a gente montava uma casinha de madeira pré-moldada em um final de semana para eles lá. Então eu acabei trabalhando com isso e achei essa parte de trabalhar. Primeiro trabalhar para uma coisa com objetivos, ajudando alguém, sabe? Vindo de mineração. Eu não tenho ilusões. Mineração é muito importante. Mas mineração tem também uma fama complicada. Eu falei, passei muitos anos, gosto muito de mineração, acho, mas eu quero fazer uma coisa diferente. E aí essa experiência foi boa, fui fazer o MBA. A gente acabou escolhendo, eu fui aceito num programa bem legal na Espanha. Então mudamos para Barcelona para passar 2 anos lá, entre 2018 e 2020, que foi um MBA que eu fiz lá em Barcelona, no IESE. Fantástico. Experiência de vida sensacional. Morar na Espanha, morar em Barcelona, estudar. Voltar a estudar é uma coisa que eu achei legal. Quando você volta a estudar depois que você já é adulto, tem carreira, eu acho que você volta com outra cabeça. Claro. Sabe? Você quer estar lá, você sabe por que você está lá. É completamente diferente. Eu adorei. Eu achei estudar depois que você já é maduro é outra coisa. Gostei muito. Fiz o curso lá. Curso 2 anos. E enquanto eu estava fazendo o curso, ela fez um curso de programação e conseguiu começar a trabalhar como programadora lá em Barcelona. E aí ela trabalhou e eu estava fazendo o curso do MBA era full time. E a gente tinha vários planos. A ideia era... Estávamos curtindo muito a história de passar um tempo na Europa. Viajamos um pouco enquanto a gente estava lá. Mas era bastante ocupado. O curso é bem puxado. E eu acabei indo fazer um MBA porque a ideia era... Eu pensava, geologia é extremamente interessante, mas é muito técnico e muito de nicho. Como a minha ideia era não voltar para mineração, fazer uma mudança de indústria, mudança de carreira, eu achei que um curso desses bem generalistas ia me ajudar bastante. Assim que eu acabei indo fazer o MBA. E tínhamos vários planos. A ideia era a gente passar mais alguns anos na Europa depois de graduar, sabe? Eu pensei, uma das razões que eu quis fazer o curso na Europa, que ou era Europa ou era Estados Unidos, que são os lugares onde tem universidades bem boas, mas eu falei, não, a ideia é a gente quer morar na Europa e a ideia é eu faço um monte de networking enquanto eu estou na universidade e ver se eu arrumo algum emprego, alguma maneira de continuar. Pelo menos por alguns anos. O objetivo sempre foi voltar para a Austrália, porque antes de sair, eu tinha conseguido já a cidadania australiana. A Tá já tinha residência permanente. Então, mas a gente falou, mas a ideia era ficar na Europa. O problema foi que eu me graduei em 2020. E não preciso dizer exatamente o que aconteceu em 2020. Todo mundo sabe. Ninguém nunca vai esquecer o que aconteceu em 2020. Foi mais... 2020 a gente... Com a pandemia e tudo que estava acontecendo, basicamente a oportunidade de ficar na Europa desapareceu. Sabe? Eu tinha um visto de estudante ia acabar. Estava tudo fechado ou fechando, não tinha ninguém contratando, não ia conseguir arrumar um emprego. Eu definitivamente precisava de um emprego. Eu tinha um empréstimo para fazer o MBA. Falei, ok,
não vai dar certo. E aí foi interessante que Barcelona, provavelmente muita gente não lembra, mas Barcelona foi um dos primeiros lugares na Europa que começou a ter casos de Covid e a gente teve um lockdown. Então a gente teve um lockdown em Barcelona e aí eu me lembro que eu liguei. Tinha uma colega de MBA que é australiana, ela já tinha voltado para Austrália. Eu lembro que eu estava conversando com ela. Aí ela falou: estão falando em fechar as fronteiras. Ou você volta, se eu fosse você, eu voltava logo. Se você vai voltar. Aí eu me lembro que eu liguei no consulado australiano lá na Espanha e falei: tô aqui e tal. A pessoa que me atendeu no consulado foi categórica. Ela falou: se eu fosse você, eu voltava hoje. Se você tiver como, volte hoje. Se você tiver como, volta hoje. Se você está falando de voltar para a Austrália, volta hoje. Estão falando de fechar fronteira. A gente entrou em pânico. Falou: ok, então vamos lá. A gente tinha um apartamento alugado lá, que a gente estava 2 anos, né? Eu tinha até comprado uma Vespa, tinha um monte de coisa. A gente fechou nosso apartamento em 16 horas. Empacotou o que tinha que empacotar numas malas. Eu tinha um colega de turma. Eu levei minha Vespinha até o apartamento dele, dei a chave e falei: a gente eventualmente você tenta vender aí ou a gente vende, não sei, eu preciso ir embora porque eu consegui marcar uma passagem saindo da ligação com o consulado. Eu consegui marcar uma passagem pro dia seguinte e era basicamente assim, não tinha mais voo. Era o último voo saindo de Barcelona, que Barcelona ia fechar o aeroporto também. Então a gente empacotou tudo que tinha que empacotar em 16 horas. Eu tinha uma bicicleta que dei para um outro colega de classe, empacotamos tudo, pegamos um voo de Barcelona para Londres, de Londres para Doha e de Doha para Melbourne. Quando a gente estava voltando também era isso, para onde a gente vai voltar. Porque não tinha necessariamente, não tinha claramente. Sim. O que eu sabia era que, não quero voltar para Perth, porque se eu voltar para Perth, eu acho que a chance de eu ir acabar voltando para mineração é grande. Para quem não sabe, Perth é a capital da mineração aqui na Austrália, é uma indústria muito grande, eu conhecia muita gente, e eu falei: não, eu não vou voltar para Perth, porque como eu estou precisando de emprego, eu acho que eu vou chegar lá e vou acabar aceitando, e todo esse movimento, tudo isso que eu fiz para para sair da mineração eu vou acabar voltando para Perth. Então a gente acabou escolhendo Melbourne. Uma coisa interessante, esse voo efetivamente era o último voo saindo de Barcelona. Eu tenho uma foto que é muito, muito, muito interessante. Acho que um monte de gente talvez conheça, mas o aeroporto de Barcelona é gigante, um desses aeroportos assim gigantescos que tem. E ele é um desses bem grande. Eu tenho uma foto na frente, sabe aquele placar que tem bem grande quando você tá você entra na área de embarque, assim, que tem todos os voos? Sim, os que estão saindo e outros que estão chegando. Né? Então, assim, tipo uma parede que tem um placar inteiro, tinha um voo naquele placar, que era o nosso. Não tinha mais nada. Tava tudo preto no resto. Tudo preto. Tinha um voo, que era o meu voo. E o movimento no aeroporto não tinha ninguém. Era as pessoas daquele voo e era isso. Era isso. Era o último voo saindo de Barcelona antes do aeroporto fechar. Então foi isso. E provavelmente um dos últimos a chegar aqui em Melbourne também, né? Um dos últimos a chegar aqui em Melbourne. Melbourne teve toda uma questão. A Austrália fechou fronteira não depois disso. A gente acabou chegando em Melbourne em 1º de abril de 2020. E para quem é de Melbourne sabe, em tempo de pegar todos os lockdowns de Melbourne. Então conseguimos, mas chegamos aqui em 2020, escolhemos Melbourne por razões. A gente tem um casal de amigo em comum que morava em Melbourne na época, e eu conhecia já Melbourne, sempre achei o Melbourne uma cidade interessante, mais do que Sydney. A ideia era entre Sydney e Melbourne, acabamos vindo para Melbourne. Graças a Deus. E aí foi isso, 2020.
Chegamos aqui em Melbourne. 2020 foi um ano bem complicado para quem mora em Melbourne. Um ano bem complicado por causa da pandemia, por causa de lockdowns e tudo. Mas acabei. Então eu passei 2020 procurando emprego, foi um ano bem difícil para procurar emprego. Isso. Tivemos uma sorte muito grande, porque a Thaisa estava trabalhando como programadora, como eu falei, mas o emprego que ela arrumou quando a gente estava na Europa era 100% remoto já, porque a empresa que ela estava trabalhando era uma empresa da Suécia. Então ela já estava trabalhando de Barcelona, já estava 100% remoto. A gente mudou para a Austrália, ela negociou lá, mudou um pouquinho o horário, então ela trabalhava num horário meio estranho. Isso, eu lembro. Isso. Mas ela continuava trabalhando para essa mesma empresa da Suécia. E aí, final de 2020 para início de 2021, eu finalmente consegui um emprego. Consegui um emprego no Parks Victoria. E aí, ok, agora que você conseguiu um emprego, agora eu vou começar a procurar um emprego. Ela também. Mais ou menos 6, 8 meses depois, ela arrumou um emprego aqui em Melbourne. Uhum. Pra mudar aquela loucuragem de horário, né? Porque ela trabalhava das 4 à meia-noite. 4 da tarde até a meia-noite. Meu Deus. Era o horário que ela trabalhava. Então, essa é a história toda de como a gente chegou em Melbourne, como a gente está aqui em Melbourne hoje. E como é que tá a rotina hoje, Luiz? Assim, você é um apaixonado pelo que faz hoje, né, Luiz? Você pode dizer que tá super, super feliz no que você faz, né? Tô super feliz. Uma das coisas que eu estava buscando quando eu falei, não quero mineração, eu quero uma coisa que eu consiga ver mais claramente qual é a minha contribuição, qual é o meu impacto, sabe? Tem uma série de coisas, absolutamente, como eu já falei, eu não tenho nenhum tipo de ilusão de que mineração é ruim. Mineração é muito importante. Mineração, quando é feita direito, é uma indústria fantástica, mas por uma série de razões. Primeiro, pelo tamanho que mineração é. E segundo, porque eu estava bem no início da cadeia produtiva. Eu estava na exploração, sabe? Existia a conexão entre o que eu faço e o resultado final é tênue, porque são tantos anos entre o que eu faço e efetivamente o resultado, sabe? Então essa foi uma das coisas que, quando eu refleti muito, era uma das coisas que eu queria diferente, né? E quando eu fui para o Brasil, e aquela experiência como voluntariado, trabalhando naquela ONG, em que foi o exato oposto, né? Que, como eu falei, o que o Teto faz, inclusive, Teto Brasil, fantástico. Vale a pena dar uma pesquisada. O trabalho que eles fazem é muito legal. Era o exato oposto, porque a gente juntava um grupo de 30, 40 voluntários, e em um final de semana, você construía 3 ou 4 casinhas numa comunidade em São Paulo. Você viu o resultado, né, Luiz? Imediato. Na hora, né? Imediato, sabe? Então, quando eu vim para a Austrália, eu sabia, eu tenho formação, tenho uma formação muito boa, tenho experiência, mas eu quero fazer uma coisa que primeiro que eu consiga ver o que eu estou fazendo, que eu esteja mais perto do resultado final. E também, como eu falei, a parte de que o tempo que eu passei viajando e pensando, ponderando sobre a vida, eu descobri o que é, para mim, pelo menos, o que é importante e o que não é importante. Então, para mim, é muito mais importante eu gostar do que eu faço, eu ser energizado pelo que eu faço, o trabalho do que eu estou fazendo, o resultado do que eu estou fazendo, do que efetivamente o que eu estou ganhando no final das contas, sabe? Eu descobri que o que eu estou fazendo, com quem eu estou fazendo e onde eu estou é muito mais importante para mim do que o quanto que eu estou ganhando. Tanto que eu falo sem problema. Eu hoje ganho menos do que eu ganhava na mineração há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. 10 anos atrás. E eu sou mais feliz hoje do que eu era 10 anos atrás, sabe? Então, assim, trabalhando para o governo aqui, mas como eu falei, eu trabalho com parques nacionais. Adoro viajar, adoro acampar, adoro essas coisas todas. Então, o que eu faço aqui A Austrália, os australianos têm uma relação muito próxima com os parques nacionais.
acampar e ir para parques é cultural. Mas então, assim, eu trabalho dentro do parques, num departamento de infraestrutura. E, por exemplo, parte do que a gente faz, por exemplo, a gente tem uma questão muito recorrente aqui, infelizmente, que é bushfires, né? Sim. Fogos florestais. E isso destrói muito a infraestrutura dos parques nacionais. Pensa na trilha que você está fazendo, pensa o banheiro que tem lá, pensa. Então, parte do que a gente faz é isso. A gente reconstrói as coisas que foram destruídas de desastre. A gente tem muita questão de inundação e isso. E também a gente constrói infraestrutura nova. Seja para proteção do meio ambiente, porque existe uma interface dentro de um parque nacional em que você tem as duas coisas, né? Você, ao mesmo tempo que você está buscando proteger o meio ambiente, você está buscando também criar uma conexão ou criar infraestrutura para as pessoas conectarem com o meio ambiente. Uma das coisas que eu acredito, que a gente acredita, é que as pessoas valorizam as coisas mais quando elas conhecem. Então, eu virar para você e falar que 3h30 para o norte de Melbourne aqui tem o Alpine National Park. Ele é um parque nacional excepcional, fantástico, mas ele tá desaparecendo, infelizmente, por causa de mudanças climáticas. Para quem não sabe, a Austrália tem essa região aqui que fica na divisa de Vitória com New South Wales, que é o estado onde fica Sydney. É uma região que tem uma região montanhosa, são montanhas baixas, comparado com qualquer lugar do mundo, são montanhas baixas, mas como a gente está mais a sul, a gente, na verdade, tem neve. Durante o inverno você tem neve nessa região, mas como a gente está a cada ano tendo invernos mais quentes, verões mais quentes, esse ambiente todo está sofrendo muito. Então, parte do que a gente acredita que tem que fazer é proteger isso o máximo que dá, mas, ao mesmo tempo, parte disso é, se você criar infraestrutura para as pessoas irem conhecer o parque e verem com os próprios olhos os efeitos que alguma coisa como mudanças climáticas estão acontecendo e tem a parte educacional, sabe? Isso é uma parte que é muito importante e é muito forte. Então, assim, e eu trabalho com isso. Eu acho isso fantástico. Me energiza. Trabalhar para uma autarquia pública não é necessariamente diferente de trabalhar para uma autarquia pública em outros lugares. Principalmente porque eu vim do mundo corporativo, as coisas são mais lentas, as coisas são diferentes, tem mais processo, mas e hoje eu consigo. Viajo com muito menos frequência do que eu viajava antes, mas quando eu viajo eu estou indo para um parque nacional. O que faz a diferença. Faz a diferença, é fantástico. E eu acho que e aí a outra coisa, a outra parte importante, eu acho, da vida hoje é que foi uma coisa que eu me descobri. Já fazia muito tempo que eu sabia que eu gostava de fazer esporte, gostava de correr. Corrida é uma coisa que eu faço há muitos anos, principalmente quando eu estava trabalhando no meio do nada no Pará. Era muito prático, porque corrida é muito bom, você só precisa levar um par de tênis, né? Onde você for. Mas quando eu cheguei em Melbourne, como eu falei, a gente tinha um casal de amigos em comum que estava aqui, acabei conhecendo você e entrei junto com... Éramos um grupo de 4, entramos junto na história de fazer triatlon. Alguns com um pouco mais de dedicação, de entusiasmo, de dedicação que os outros, mas foi isso. Então, e quando eu cheguei em Melbourne, eu consegui juntar essas coisas todas, sabe? Eu tô trabalhando com uma coisa que eu curto, minha esposa tá aqui, tá trabalhando também com uma coisa que ela curte. A gente tá vivendo num lugar legal, conhecendo gente legal e mudamos a nossa vida, mudamos o que a gente faz. E o esporte foi uma coisa que ajudou também. Inclusive, eu falo que se eu não estivesse treinando para triatlon
em 2020 eu teria enlouquecido. Ah, com certeza, eu também, com certeza. Apesar das piscinas estarem fechadas, mas a gente podia dar a volta de bicicleta e correr, né? Podia dar volta de bicicleta, podia correr. Então a gente fez muito isso. Fiz triatlo, não com o mesmo entusiasmo que você. Hoje eu tô mais pedalando e correndo. E agora, acho que, como eu falei no início, estamos esperando nosso primeiro filho. Início do ano que vem. Então tá aí, mais uma aventura. Talvez a maior de todas, né? Talvez não, com certeza, né? Maior de todas. Estamos ansiosos, com certeza. Luiz, pra gente se encaminhar para o nosso final aqui, cara, agora com toda essa experiência, mudando de carreira aqui, vivendo em 2 ou 3 cidades diferentes, enfim, eu gostaria de te fazer uma pergunta, cara. Tu acredita que migrar é para todo mundo, Luiz? Não sei. Acho que não sei se é para todo mundo. Eu acho que imigrar é difícil. Eu me lembro, a gente mudou algumas vezes já. E depois que você é adulto, fazer amizade é difícil. Sabe? E uma das coisas que eu sei também, porque a gente já mudou várias vezes, eu tenho uma série de amigos que eu fiz e que hoje em dia não tenho mais esse contato, sabe? Então é difícil. Eu acho que emigrar sozinho, principalmente, é muito difícil. Eu falei, eu mudei para a Austrália sozinho, mas em menos de um ano eu falei que descobri que eu tinha feito besteira de tentar mudar para cá sozinho. Então, efetivamente, eu acho que mudar sozinho é particularmente difícil, sem conhecer ninguém, sem conhecer nada. Não vou dizer que não é... Não sei se é para todo mundo. Não é fácil. Mas é uma experiência de autoconhecimento, de autodescoberta. Você entende muito mais sobre você do que você sabia antes quando você remove o usual. Uma das coisas que eu vi e uma das coisas que eu senti, principalmente quando eu estava... Lembra que quando eu falei que quando eu fiz faculdade, fui de um emprego a outro, umas coisas conectadas com a outra, que você meio que entra num piloto automático. Sim. Que você está fazendo as coisas, fazendo as coisas. E eu não consigo pensar em outro choque de realidade tão forte quanto tirar você daqui e botar você aqui, em que você vai no supermercado e você não reconhece nada. Sabe, você entra no supermercado, coisas simples como, vamos dizer assim, para um brasileiro que é muito importante. Você chega no açougue do supermercado, você fala, nossa, eu quero comprar uma maminha. Não tem. Não tem requeijão. Sabe? Coisas simples, como tudo que você está acostumado, sabe? Eu me lembro uma outra coisa que aconteceu quando eu cheguei aqui, é que a gente acredita que como as coisas funcionam de onde a gente vem de uma maneira, você acredita que aqui as coisas vão funcionar dessa mesma maneira, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que eu achei muito curiosa quando eu cheguei aqui, quando no Brasil a gente está acostumado com a ideia de você ter DDD, você tem código de estado, você ligar de um lugar para o outro. Hoje em dia, com celular e WhatsApp, as pessoas meio que... Mas eu me lembro da época em que você tinha que digitar e tinha o DDD, e aí depois tinha a tal da operadora do DDD e tal. Então, quando eu cheguei aqui e vi que não tem nada disso, sabe? Então, assim, são assim, exemplinhos simples e exemplinhos bobos, mas é isso. Nada, eu acho, te tira tanto da sua zona de conforto quanto mudar tudo. Não tem como, né? Sabe, você muda tudo que está em volta de você. Então, assim, mas você descobre muitas coisas sobre você descobre muitas coisas sobre o que é importante para você. E eu adoro descobrir
aprender sobre culturas diferentes, aprender sobre pessoas diferentes, como as pessoas pensam, o que as pessoas falam, o que é importante para elas, para mim eu acho isso fantástico, sabe? Então, assim, eu acho que, principalmente se você está sentindo que você está no piloto automático, uma mudança como essa, com certeza te tira do piloto automático. E eu acho que o perigo de entrar no piloto automático é que o tempo passa. Ele passa muito rápido, né, Luiz? Ele passa muito rápido. Então, assim, eu acho que... Então, minha resposta para a sua pergunta, claro, uma resposta longa para uma pergunta curta, é para todo mundo? Não sei. Mas para algumas pessoas eu acho que é muito, muito importante. E a gente sabe, a gente conhece muita gente que muda e não gosta, sabe? Essa mudança de realidade é tão considerável que você não aguenta e volta, sabe? Aí das duas uma, ou a pessoa muda e ela acaba morando ou se estabelecendo por não conseguir achar uma palavra melhor, um gueto da sua nacionalidade, sabe? Ah, entendi, então, assim, sim. É muito comum isso. A pessoa vem para cá, mas todos os seus amigos são... Você vem para cá, todos os seus amigos são brasileiros, você passa o tempo todo envolvido por brasileiros, você está o tempo todo só buscando. Claro, isso te dá uma dose de conforto gigante, mas você tá perdendo oportunidades de conhecer mais sobre uma cultura diferente. Então, assim, esse é um balanço importante. Show de bola. Luiz? Tá. Muito obrigado, Luiz, por ter vindo novamente. Eu espero que o pessoal tenha aprendido um pouco da tua história e principalmente da rotina, né? De como é importante sair desse piloto automático, que eu também concordo muito contigo. E fica um convite para uma próxima, né, cara? A gente tem bastante assunto para falar. Temos bastante assunto para falar. Eu acho, inclusive, uma das coisas que a gente tinha conversado, e só um adendo importante aqui, eu me lembro de conversar com o Felipe 6, 8 meses atrás. Sim, isso. E o Felipe estava buscando. Ele falou, tá, eu tô no piloto automático aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Isso. Então, assim, eu não sabia que a ideia era um podcast, mas eu falei para ele, você precisa achar alguma coisa que você que te quebra essa rotina, que te tem interesse, sabe? Então, legal, acho super legal, tenho acompanhado o trabalho que você está fazendo, então acho que você está mandando muito bem e reconhecer a Carol também, que está ali, ó. Com certeza. Ela tá ali, ela não aparece, mas ela tá ali fazendo bastante do trabalho, ajudando isso a acontecer. E estamos aí, então você sabe, podemos conversar sobre outras coisas, tem bastante coisa para dizer ainda, mas não, estamos aí, estou aqui torcendo e acompanhando. Beleza. Então tá, gente, muito obrigado você que ficou até o final e até a próxima. Valeu!